Boa noite, minha Paraíba, frente a frente, ao vivo, a partir de agora, para você que está acompanhando a sua TV Arapuã. Olha, no ano de 1996, o médico Wilson Moraes foi reeleito presidente da Unimed, sem disputa alguma, sem nenhum concorrente, sem nenhum adversário. E lá para cá, nos últimos 28 anos seguintes aí, a Unimed só elegeu seus presidentes após disputas entre alguns ou vários candidatos e adversários pelo comando e pela condução da Unimed aqui, um dos maiores planos de saúde da Paraíba. Isso aconteceu até agora, 28 anos depois, o ano de 2024, quando o atual presidente da Unimed de João Pessoa, doutor Walter Ramalho, mais uma vez repete o feito histórico de 1996 e aí é o único candidato inscrito para a reeleição para mais 4 anos à frente da presidência da Unimed. O Walter Ramalho conseguiu essa unanimidade dentro da Unimed, João Pessoa, e é o nosso convidado hoje aqui no Frente a Frente para falar como ele conseguiu atingir essa unidade dentro da Unimed e principalmente para você, usuário, se deve comemorar então essa reeleição de Walter Ramalho à frente de um dos maiores planos de saúde do Brasil. Você acompanha tudo isso a partir de agora, Frente a Frente, está no ar. Doutor Walter Ramalho, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui novamente. Parabéns, inclusive, a gente nem teve o processo, né, ainda, mas ser o único inscrito, né, nesse processo de escolha de Unimed. É uma aclamação e eleição antecipada. Parabéns aí por esse feito. Obrigado pela presença. Para mim é um prazer estar aqui realmente com você nesse programa de altíssimo nível intelectual. Eu sempre digo, é um jornalista extremamente versátil e as nossas entrevistas sempre são muito, diria assim, de muito conteúdo, né? Obrigado. Muito, e aí vou propositivo. Vou começar logo perguntando, depois dessa reeleição sem disputa, né, sem adversário, você já pensa em política, Walter? Vamos aqui, vamos começar com isso para quem está em casa acompanhando, dizer assim, eita, ele vai, você está pensando, você pensa em política, está na sua trajetória, no seu roteiro? Meu roteiro sempre foi envolvido com política, só que a política médica, né? É muita política associativa, que eu fui presidente 2 vezes daqui da Sociedade Paraibana de Anestesiologia, fui várias vezes diretor. Depois eu fui presidente do Conselho Superior da Sociedade Paraibana de Anestesiologia. Lá também fui secretário-geral em 2 mandatos consecutivos. Então fui presidente do Conselho Nacional de Dor, a Comissão de Dor da SBA. Então eu sempre estive envolvido. Depois vim para a Unimed, foram 9 anos de conselheiro, né? Como conselheiro. Depois parti para uma eleição, a primeira que nós perdemos, né, por um empate técnico praticamente. Daí depois uma segunda eleição foi bem mais estruturada, com a margem expressiva de 80% dos votos. E agora essa surpresa, né, que realmente foi a não apresentação de chapa concorrente, o que denota na minha forma de enxergar, primeiro, um sinal de maturidade da cooperativa, que entende que a gente, a saúde suplementar e de uma maneira geral, o ambiente da saúde viveu momentos muito hostis, né, muito hostis aí nesse período desses 4 anos, e que, por outro lado, como diz o professor Zerbini, né, nada resiste ao trabalho, né, absolutamente nada. E a gente sabe que foi um enfrentamento importante na pandemia, a gente sabe do valor que o time da Unimed, sob a nossa gestão, o grupo inteiro, apresentou, e eu acho que essa sequência de crescimento orgânico, de melhoria de visibilidade, de credibilidade, de qualidade assistencial, nada está pronto, né, a gente tem muito ainda para avançar, mas é bem verdade que houve um avanço em 4 anos estupendo. Eu vou querer saber especificamente qual é a fórmula, quais as fórmulas você adotou para conseguir esse feito aí, como eu disse, um feito de quase 30 anos, né? Dos últimos 28 anos, a Unimed foi, enfim, elegeu seus presidentes através de disputa. Você repete aí um feito de 96, sendo o único candidato inscrito para uma eleição nesse sentido, para a presidência. Mas deixa eu lhe perguntar, eu estou perguntando objetivamente sobre cargos para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo. Você tem convites? Já houve convites no passado, já assumi uma série de posições. Eles vão aumentar agora. Não, mas eu acho que a gente está bem focado, né? Eu acho que a gente tem aí uma missão de entregar a cidade Unimed, que é esse projeto grandioso para a cidade de João Pessoa. E a gente almeja não só
melhor assistir e acolher os atuais usuários, mas também conseguir ampliar essa rede aí, hoje de 168 mil usuários, um crescimento também muito forte no período de gestão nossa, e atingir uma carteira de usuário aí de 300 mil usuários, para atender inclusive essas pessoas que buscam hoje de uma pessoa como é o destino de moradia de muitos, né? Então, todo o setor produtivo tem que se preparar para acolher essas pessoas que estão vindo morar em João Pessoa e dar uma assistência em todas as áreas, no nosso caso da saúde, né? À altura, né, do que se deseja numa cidade tão maravilhosa como essa de morar. Então, a gente está muito focado nisso aí. Eu não tenho ideia fechada para nada, mas não está no meu radar, porque a gente tem aí realmente um foco de 4 anos de entrega dentro da Unimed. Nós vamos cumprir aquilo que a gente prometeu, como foi feito na gestão anterior, o que possibilitou uma recondução aí sem disputa, pacífica, né, harmoniosa, e nós não sentamos para fazer nenhum conchave, foi apenas apresentamos o que a gente tinha ao longo desses últimos 6 meses, 1 ano, tudo que a gente tinha entregue, que foi um volume gigantesco de entrega, e as pessoas entenderam que um time que está ganhando não deve mexer. Então essa foi mais ou menos a nossa leitura. Entregamos e colocamos o mesmo time, né? Não houve mudança. Então é só uma continuidade de um trabalho, e essa responsabilidade eu tenho também de futuramente cuidar da sucessão, porque não é só uma das grandes preocupações das organizações modernas é trabalhar a sucessão de forma que não haja hiato, que haja uma continuidade de um modelo que nós estamos aí em fase avançada, mas a gente precisa muito ainda andar e concluir muita coisa que a gente não deu tempo. Então, 4 anos vem consolidar esse modelo. O que é que você acha que foi preponderante aí para essa circunstância em que Walter Ramalho, depois de quase 3 décadas, enfim, é o único candidato da Unimed, a categoria, todos os cooperados juntos disseram, ó, vamos para a recondução e vamos, inclusive, nem disputar essa recondução dele, né, nem fazer esse confronto, nem ter o contraponto. Porque uma coisa pode ser o resultado de alguns avanços e atitudes tomadas, mas mesmo assim as pessoas têm ali uma divergência de posições e as pessoas querem marcar a posição até para frente. O que é que foi preponderante? Acho que política, né? A arte da boa política, né? De conversar, dialogar. A gente tenta estar sempre se colocando um pouco na posição do interlocutor e, ao mesmo tempo, também tem muita transparência na condução dos seus atos. Então, as informações elas foram exaustivamente entregues aos donos da cooperativa, que somos nós, médicos cooperados. Então, a gente sempre se colocou, foram inúmeros workshops, várias assembleias, muitos vídeos, muitos eventos. Isso tudo vem mostrando a pujança da Unimed, não só aqui, tá? O respeito que a Unimed tem, agora mesmo, não vamos falar mais adiante. Mais uma vez estamos recebendo o PIB do cooperativismo aqui em João Pessoa, no evento Inova Cooperar. Você vai estar lá conosco. E isso aí mostra a importância que a Unimed de João Pessoa tem hoje no sistema Unimed, no ecossistema da Unimed Nacional. Então, eu acho que esse diálogo, essa aproximação, essa dedicação contínua, todo mundo sabe do mergulho que nós demos na pandemia, né? Paramos tudo e vivenciamos assim, respiramos 2 anos consecutivos, fomos para a linha de frente, tá? Não só para acalmar a população, mas enfim, para dar a resposta assistencial que nós merecíamos, né? Com a qualidade que nós demos. Isso não se faz sem time, não se faz sem planejamento, não se faz sem comprometimento, não se faz com mergulho profundo. Então nós mergulhamos profundamente nesse projeto e ao mesmo tempo transformando a cooperativa, mudando cultura, investindo, ampliando o ecossistema, implementando metodologia, trazendo uma melhor qualidade, integridade e rastreabilidade de dados, enfim, segurança de dados também, vamos melhorando o melhor ativo da empresa, que são as pessoas, trazendo executivos, errando e acertando, e assim seguimos sempre com plataformas de BI, né, de Business Intelligence, ou seja, a gente sempre se baseou em dados, como foi não só na pandemia, mas ao longo desses 4 anos. Então, o cooperado ele foi recuperando um pouco da sensação de pertencimento, da importância, né, que a força que a marca tem e o valor que a marca tem na Unimed. Então, eu acho que essas coisas foram progressivamente, né? Isso é igual é como cozinhar, né? Você vai colocando um temperinho e vai chegando naquele ponto que você deseja. Então, mas você não fez isso e não conseguiu isso, Walter, dizendo sim esses 4 anos, né? Dizendo ao contrário. Sim, você comprou muita briga, vamos lá, você fez ali, vamos dizer briga, né? Na verdade, a gente teve que fazer alguns enfrentamentos,
de distorções, né? Então as distorções vinham se acumulando aí, ainda tem algumas, tá? Mas reduziu bastante. Então essas distorções, elas impedem que a Unimed avance. Então a gente tem outras, agora vem a consolidação desses projetos, mas sempre esticando a corda do ponto de vista de diálogo. A gente colocando os números. Mudar gera resistência. Sempre, né? Algumas resistências. Você mudar, você mexer com a vida das pessoas, né? Com a sua remuneração, com seus investimentos, com seus negócios, né? Você chamar, né? Todo mundo que entende a saúde suplementar passou pelo pior período da história, né? Então, foram 4 anos dificílimos, hora de um impacto importante na assistência com o Covid, e depois do pós-Covid, que foi uma repercussão financeira, que fechou 2 anos, do ponto de vista operacional, negativo, tá? Então, esse ano a gente está aí fechando a parte operacional, nossa positiva, caminhando bem, tentando, sem estar utilizando de prorata, nem nada dessa natureza, acomodando, enxugando, reduzindo os desperdícios, melhorando a eficiência, incorporando tecnologia, melhorando o time, melhorando a sinergia do time, a cultura organizacional, melhorando essa comunicação, o acompanhamento, as metodologias, enfim. É uma questão de... A roda está girando, né? O que você viu quando você assumiu, assim, claro, dentro da pandemia, mas para além da pandemia, o que você viu dentro do funcionamento da Unimed aqui, que você disse, olha, isso aqui, do ponto de vista de gestão, não vai nos levar para frente, assim, você destacaria 2 ou 3 momentos mais críticos e quadros mais críticos que precisavam de uma intervenção mais dolorosa ou de uma anestesia aí mais pesada? Um procedimento sem anestesia. Na verdade, é notório, né, que a mudança na saúde e nos negócios de uma maneira geral, ela foi muito drástica, né? Quer dizer, a pandemia trouxe um impacto negativo do ponto de vista assistencial de saúde, mas trouxe também, eu diria assim, uma revolução tecnológica. As pessoas tiveram que se reinventar. Eu acho que aceleramos 10 anos aí em 2 e esse modelo mudou. A saúde é outra, né? As expectativas são outras, tecnologias são incorporadas, a população envelheceu. Hoje, na palma da mão no celular, você facilmente se torna um acusador, um fake ou não, ou um reivindicador de uma justiça que, enfim, algo que não está sendo adequadamente conduzido. Então, a comunicação está muito rápida e esses desafios, né, de inclusão tecnológica, de ampliar a acessibilidade a diversas ações do plano, enfim, isso tudo precisou ser revisto, porque no modelo anterior não sobreviveria, porque a gente tinha um modelo aí que se arrastava há um tempo, ainda assim, eu diria um tanto quanto, diria assim, distante, né, de uma metodologia mais adequada, de você ter as decisões baseadas nos dados, né, de ter mais integridade nos dados, ter mais dados precisos, né, você precisa ter dados realmente integrado, né, um dado que você consiga, de fato, tomar uma decisão assertiva. E isso daí precisa de você renovar, ampliar o parque tecnológico, ampliar o espelhamento das plataformas digitais, mudar alguma plataforma digital, fazer alguma adaptação para que a informação transite melhor. Quem é que hoje controla uma empresa? É a informação, né? A informação transita na TI. Antigamente a empresa era controlada por um diretor financeiro e um contador. Hoje, perto da TI, eles não são quase nada. Eu vou dizer nem nada, porque eles são importantíssimos, mas eles mesmos tomam decisões baseadas dependência da TI. São conduzidos por então, isso. a TI é quem realmente dá o caminho diria assim, a pancada do bombo vem da TI. Então, é ela que norteia as decisões assertivas. Então, incluir tecnologia, incluir telesaúde, incluir metodologia, incluir métrica, incluir indicadores, criar ciclos de avaliação de indicadores, implantar um OKR, uma metodologia muito ágil, portanto, usada no Vale do Silício, trazer executivos para mudar essa formação, essa cultura de empregabilidade entre familiares, que também pode ser um acerto, pode ser um erro, mas a gente criar uma cultura de meritocracia, de que as pessoas consigam ser melhor avaliadas e que o desempenho é o que norteia a permanência ou não dentro do projeto e não a eventual vinculação com algum cooperado. Então, tem essa questão da cultura, né? Foi difícil mexer nisso. Isso é difícil, e mais que a gente tem eu diria, 3 dados muito importantes que tornam a Unimed, assim, extremamente respeitada e pujante. Primeiro, ser o melhor ativo. Nós temos os melhores profissionais, tá? São inclusive donos, né? Os melhores médicos, melhores, enfim, enfermeiros, nós temos os melhores profissionais.
Nós temos o melhor ativo, né, de profissionais, trabalhadores e profissionais de saúde. Segundo, que nós temos 168 mil usuários exclusivos e mais 50 mil de intercâmbio que atendemos. Então, é um quarto de João Pessoa. Terceiro, a força da marca, onde você bota uma bandeira da Unimed, realmente vira um projeto que a gente sabe que já nasce com sucesso. Então, isso nos deixou com alta responsabilidade. Então, uma das grandes, diria assim, virtudes da Unimed é essa acessibilidade de você ter uma rede credenciada ampla. E a rede credenciada a gente procurou acolher, conversar, porque ela precisa, a gente tem rede própria, a Unimed, e tem rede credenciada que exerce também uma importante missão, que é ampliar o acesso aos usuários. Então, é combinar um negócio, que o negócio bom é quando é bom para todo mundo, é o ganha-ganha. Então, quando você tem um recurso limitado e a gente tem um uso hiperestimado, então você tem que chamar o player, né, e conversar e buscar um ponto de convergência onde a gente consiga manter a sustentabilidade da empresa, a acessibilidade ao usuário e, ao mesmo tempo, essa relação de parceria, que é muito importante. Então, esse foi um desafio também gigante. Aí a gente teve alguns embates, porque em qualquer crise econômica, como nós vivemos agora, no pós-pandemia, a saúde suplementar fechando 12,5 bilhões negativos, estou falando a operação, tá? Entre o que recebe e o que gasta com assistência. Então isso impactou o país inteiro, todo mundo sabe, acompanha aí as diversas marcas com dificuldade. Então, nesse momento de crise, o que é que você pensa? Reduzir QLP, então reduz o quadro de pessoal, você chama fornecedores para renegociar, você chama seus interlocutores e players para que a gente jogue, digamos assim, o mesmo jogo, né? Para que a gente consiga fechar a conta. Então, é natural que a cultura relacionada à saúde, nesse aspecto, ela não estava muito madura. Agora, então, isso avançou. Esse enfrentamento faria com que você tivesse e não chegasse numa unanimidade. O enfrentamento geralmente gera ali as distorções e as dificuldades de relação, e você poderia criar dentro do próprio plano ali alguns grupos de resistência que poderiam estar querendo disputar esse comando da Unimed hoje. Como é que você conseguiu fazer o enfrentamento e contornar? Com resultado. Com resultado. Ou seja, houve um reconhecimento. Reconhecimento e resultado. Algumas pessoas chegaram para você dizer, Walter, a gente se bateu lá na frente, mas hoje eu... Alguns que dizem, eu não gosto de você, não vou muito com tua cara aí, mas eu sei que vai ter que ser você mesmo, porque você que está aguentando essa pancada aí. Disseram isso então, agora? Várias vezes, não foi uma vez só. Em setores diferentes. Por mim não era você, tá? Porque a gente passou por alguns momentos, né, de enfrentamento, mas eu sei que você está 24 horas mergulhado nesse processo, está melhorando nossa cooperativa, está crescendo, passou por momentos críticos e você foi testado e seu teste deu certo. Então, a gente não encontra um substituto para um momento que reúna essas qualidades e consiga agregar um grupo, né, que não sou eu só, mas é um time, né? Então, eu estou aqui representando um time, né? E esse time está trabalhando de forma harmoniosa. Então, essas coisas aconteceram, eu acho que é importante, não foi de um lugar só, de focos diferentes. Agora, eu sempre mantive esse diálogo, né? Mostrando o número, mostrando as tendências, mostrando o que a gente estava fazendo, os avanços que nós estávamos obtendo. Então, eu acho que no momento desse enfrentamento, a gente fez pesquisa ao longo dos 4 anos, a cada 4, 6 meses, eu sempre mantive uma aprovação acima de 90%. E terminei com 90,7% de aprovação esse mandato. Então, 90% eu acho que desencoraja qualquer uma iniciativa, diria assim, aventureira de querer afrontar um modelo com tanta entrega. Essa é a minha impressão. Não meu, tá? De um time. Então, acho que esses números aí e os avanços que eu diria assim, a sociedade assiste, e eu realço aqui, não estamos onde a gente queria, a gente tem muito para avançar, é por isso que eu topei para o segundo mandato, mas avançamos de forma muito relevante. Você tem sempre destacado nas suas entrevistas e ao longo do seu mandato todo a história de divisão do retorno ali, você chama do lucro, do obtido do prorata. É o seguinte. Para a gente entender, para os médicos cooperados. E aí você fala assim, olha, por alguns anos nem tinha. Nunca houve, né? Nunca houve. Então você tem... primeiros dois... Quais são os números dessa devolução? Aí eu lhe pergunto, isso também foi um item... São vários fatos, né? Então, assim, a gente foi pioneiro e vanguardista em muita coisa. Inovando, adaptando, enfim. Então, os 2 primeiros anos nós entregamos o que a cooperativa nunca havia feito, que é a entrega de resultados, quer dizer, a distribuição de sobras, porque a conta tem que fechar e sobrar para você distribuir, porque em cooperativa é assim, se faltar, você manda buscar, se sobrar, tem que distribuir. Mas foi distribuído quanto? Sobrou quanto por mês? A gente, para dar uma noção a você, quase 30 milhões a gente distribuiu em 2 anos, tá? E fizemos um fundo de reserva
que todas as nossas aquisições de ativos, de construções, de expansão, não pedimos R$1 de empréstimo. Usamos todo o recurso próprio. E terminamos esse ano agora com também um superávit, um balanço positivo, tá? Uma consolidação contábil positiva. E o que vale salientar, que nós saímos quando chegamos, de uma receita bruta de 898 milhões para um atual de 1 bilhão 136 milhões. Agora, desse ano, que foi um resultado pequeno, né? Vai para de 0,17%, é muito pouco. E a projeção da gente é ficar ali entre 1% e 2%, porque a cooperativa não visa lucro, ela distribui. Tudo que ela recebe, ela distribui. Ela recebe, ela distribui. Ao longo do ano, antecipando resultado. E quando chega no final do ano contábil, ano vigente, contábil, a gente vai na Assembleia subsequente e dá destino ao que sobrar, tá? Se faltar, vai ter que recolher. Se sobrar, vai ter que realmente distribuir. Seria essa a lógica. E a gente vinha com um resultado positivo de 2 anos já de 88 milhões, apesar de todos os investimentos, tudo que foi feito, do alto custo da Covid, fizemos uma maternidade nova, um hospital pediátrico, um novo hospital adquirido, um centro logístico, um espaço vida aqui, outro centro de atenção primária lá na Zona Sul, a gente quadruplicou, telemedicina, enfim, crescemos, investimos em todas as áreas, renovamos, fizemos um retrofit no hospital, na operadora, incluímos tecnologia, contratamos novas plataformas, atualizamos as que existiam. Então, tudo isso foi investimento. Esse investimento foi todo do fluxo de caixa. A gente não fez nada. Agora mesmo, estamos entregando a escola. Eu vou falar sobre ela, mas compramos, dizer, vocês conseguiram construímos com recursos próprios. Tudo isso, Walter, para a gente entender do ponto de vista até contábil, financeiro, arrochando, vou usar a expressão, arrochando o valor do usuário, ali da cobrança. Eliminando desperdício. Eliminando despesa. Eliminando desperdício. Qual foi o nível de economia que você fez? A Unimed hoje é uma boa compradora do ponto de vista dos serviços que ela procura. Você conseguiu baixar isso em quanto, para a gente ter uma noção? Vamos lá. Primeiro, ela paga todo dia 15, todo dia 30, né? Então, você trabalhar sabendo que vai ali receber dia 15, dia 30, né? E um recurso aí que a gente distribui de 90 a 96 milhões mês, tá? Então, saber que você tem aquela garantia lá no dia 20 do cooperado, os fornecedores dia 15, dia 30, essa é uma história que a cooperativa sempre preservou. Os funcionários nunca atrasou, tá? Os funcionários recebem todos os benefícios e nunca atrasou, ou seja, tem essa segurança que a Unimed faz, tá? E esse é um primeiro aspecto que eu acho que é relevante, porque traz um lastro de credibilidade, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você perguntou outra coisa. Você estava inchado demais do ponto de vista de algumas cobranças. Aí, como é que você conseguiu garantir essa economia? Aí nós fomos controlar os desvios. Em saúde, existem relatos aí, da própria ANS, tá? Em que a média entre desperdício e fraude chega a 40%, tá? Então, quer dizer, isso é muito alto. Na saúde privada, inclusive. Não, na saúde suplementar, tá? Então, por isso que você precisa ser mais austero, né? Então, a gente avançou na ampliação da receita, como eu falei para vocês, né? Saímos de 146 mil vidas para 168 mil vidas, saímos de 890 milhões para quase 1 bilhão e 140 milhões. Então, um crescimento expressivo de receita, né? Além disso, de receita de usuário. Abrimos novos negócios, novas unidades e passamos a estruturar o ecossistema Unimed. Então, nós tivemos aí, só esse ano, 80 milhões de receita oriundas de outras unidades de negócio que são relacionadas com a venda de planos. Então, e ainda outras estão aí em andamento aí, tá? E redução. E, além disso, nós partimos para controlar. Vamos lá. Quando a gente fala em termos de operação de saúde, você pode basear em 4 dados, basicamente. A sinistralidade, que é o custo assistencial, é o que você gasta com assistência, né, à saúde. Segundo ponto, que é a despesa geral operacional, que é o que você gasta, além dos planos de saúde gratuito para funcionário, para médico operado, você inclui a despesa administrativa. Aí você tem o imposto de renda, né, que todo mundo paga regularmente, e o que sobra é um resultado líquido operacional, tá? Então, você trabalha com essas 4 variantes. Então, a sinistralidade recomendada é que ficasse ali em torno de 80 a 82. Como é que terminou o Brasil em 2022? Acima de 90%. Então, isso aí inviabiliza uma operação. Então, nós trouxemos a sinistralidade, controlando, eliminando desperdício, a fraude, inclusive, para chegar aí na sinistralidade pós-pandemia de 86%, que é quase um milagre administrativo, né? Porque realmente é muito difícil de você controlar
diria assim, o hiperuso que a gente assistiu pós-pandemia. Na despesa geral operacional, é você reduzir sua despesa administrativa. Então, nossa despesa administrativa hoje está abaixo da média nacional, em torno de 9%. E a despesa geral operacional, que inclui plano de saúde, também reduzimos aí para 13, 14, somada administrativa, para que a gente chegasse a uma DGO ali de 13, 14, com uma operação aí rodando de 86%. Quer dizer, se você for só nisso aí, fecha os 100, né? Que vai 86, com mais 14, fecha os 100. Então, a gente conseguiu reduzir ali para 11, para 12, para que a gente conseguisse ter ali, pagar 1,5% de imposto e sobrar 1% ali, que é o alvo da nossa receita líquida operacional, é de 1 a 2%, porque a cooperativa não visa lucro. Ela visa um resultado operacional mínimo, líquido operacional, para que você reinvista, né, e avance, mas, sobretudo, aquilo que você tem de razão maior é de distribuir para fomentar a cadeia produtiva. Então, essa é a grande diferença de empresa para cooperativa. Walter, você precisou levar alguns casos, alguns episódios para os órgãos e autoridades, para o Ministério Público, algum caso de polícia, alguns episódios, caso de polícia, você precisou ter que levar até esse limite, detectando para poder fazer esse enxugamento? Embate nós temos de toda a natureza, constante, tá? E eu tenho alguns amigos, né? Tenho 2 delegados amigos da Polícia Federal que eles disseram, ó, sem angustia não, onde tiver gente e dinheiro tem corrupção. Então você não vai conseguir resolver isso. Você vai mitigar. Não seja, você tem que ser intolerante, tá? Sobretudo as evidências, mas mesmo com indício. Então o que a gente fez ao longo desse processo é ser intolerante com coisa fora do padrão. Então, eu passei esses 4 anos na Unimed, nunca, graças a Deus, recebi uma proposta de propina, tá? Então quer dizer o quê? Que o pessoal já sabe que não venha não, que não dá certo não, tá? Então, mas já sabe que pega em bomba. Então, sabe, conhece meu estilo de não ser tolerante com essas coisas. Então, eu acho que esse processo é uma mudança de cultura. Não estou dizendo aqui que a gente conseguiu sanar os desvios, não é verdade. A gente reduziu bastante, mas ainda tem, tá? Mas a gente já enxerga onde e quem, tá? Então, nós vamos chegar lá. Olha aí. É só uma questão de tempo. Então, a gente está devagarzinho, como diz, né? A gente tem trocado a tripulação com o avião voando. A gente não pode parar a operação, a gente não pode ter um bug, não pode ter um hiato. A gente tem que continuar o avião voando em céu de brigada lá em Horizonte, né, e a gente trocando a tripulação. Então, essa operação é feita como progressivamente. Não existe nada em gestão que seja repentino. É uma mudança contínua, de uma evolução. Então você vai ajustando, dando um passinho, o outro, trocando pessoas, melhorando o processo, incluindo tecnologia. E, como digo também, uma frase interessante que diz até o irmão meu, ele diz, não adianta você pegar um processo analógico ruim e automatizá-lo, porque vai virar uma desgraça em larga escala. Então você primeiro tem que produzir o processo analógico, você vai estudar melhor aquele processo, fazer um desenho melhor, aí está pronto para você automatizá-lo, porque aí você vai acelerar, vai ganhar em escala, mas não um processo ruim. Então, reconstruir, mudar conceitos em razão, diria assim, do novo contexto, tá? E aqui eu não posso dizer que quem veio antes não fez nada. A gente estava agora mesmo falando de Wilson, tá? Que para mim é um gigante, um guerreiro, que construiu em tempos hostis aquele hospital Kisa. E a gente está vivo aqui no Médio Forte, graças a ele, tá? Então, porque ele teve aquela ideia visionária lá atrás. E enfrentou mais confusão do que eu para construir esse hospital aí, tá? Depois, tem muita gente que deu sua contribuição, tá? Então, a gente tem pessoas que já não estão nem aqui mais conosco, mal sério, cada um deu sua contribuição, entendeu? Então, é importante, quem passou, alguma contribuição deu. Mas no atual contexto, com essa mudança drástica, essa informação rápida, com o período que a gente está discutindo aqui sobre Big Data, internet das coisas, inteligência artificial, machine learning, mudou tudo, cara. Então, não adianta você estar querendo um resultado diferente com a mesma estratégia. Quem dizia isso era Einstein. Querer resultado diferente com as mesmas estratégias não é uma coisa sana. Então, isso foi o que a gente fez. Mudar. Vou fazer uma pergunta que fiz que provoquei aqui na abertura do programa. E para o usuário da Unimed, né? Tem razões para comemorar o fato de você passar mais 4 anos conduzindo a Unimed aqui em João Pessoa.
Você falou aí que o número era 168 mil usuários, passou para mais de... 146, passou para 168. 168 mil usuários. Exclusivos, né? É muita gente. Mais uns 50 mil de intercâmbio. De intercâmbio, dá mais de 200. E os convênios dá mais de 200 assiste. se for fazer a soma. É muita gente. 230. Pode ser que alguém pense assim, olha, muita gente na Unimed é bom para a Unimed, mas para mim que sou usuário, eu fico encontrando muita gente e tal. Virou o SUS pago do ponto de vista de ter muita fila, muita gente. Para o usuário, o que é que ele conquista para o usuário? Vamos fazer algumas ponderações. Eu entrei e se dizia que a Unimed era o SUSMed, que o PA era uma bagunça, isso, aquilo. E a gente implantou um modelo de horizontalização. E a gente começou a mudar todos os setores. Todos os setores do hospital foram mudados. A gente colocou um tomógrafo novo, melhor da cidade, compramos hemodinâmica, compramos vários aparelhos de tração, estruturamos assistência no CDI, fizemos uma nova maternidade, fizemos um projeto Covid, fizemos um retrofit no hospital inteiro, estamos fazendo e avançando. Fomos para o centro cirúrgico, compramos vários arcos cirúrgicos, aparelho de laparoscopia 3D, reequipamos as caixas de material cirúrgico, mudamos o fluxo, implementamos, renovamos a acreditação internacional, implantamos modelos como a gente faz de centro de custo, de controle de cada hora, de cada setor operacional, dividimos cada unidade com um CPF responsável, BI para todo mundo, OKR para todo mundo, para a gente conseguir enxergar onde é que está o problema. Então, isso é um processo que você vai maturando e ajustando. Então, depois que crescemos a empresa, então, criamos um centro logístico, um centro de distribuição, agora a gente compra para a gente mesmo e a gente mesmo distribui, é o único do Norte-Nordeste, tá? Das Unimed do Norte-Nordeste. Fizemos um espaço vida que promove saúde ali, né, para as pessoas, um espetáculo, um NPS, uma avaliação acima de 90%. Cara. Então, fizemos assim... Uma entrega para o usuário. Vamos agora entregar um centro próprio de autismo e vamos colocar uma referência de autismo e de síndrome, cuja referência em toda essa cidade. Vamos dar 4, 5 pontos para que ele tenha uma assistência de qualidade, inclusiva. A gente, inclusive, fez um full captation e começou a atender o autismo antes que era obrigatório. Quando chegamos aqui no início da gestão, tinha quase 2 milhões de liminares por mês, uma coisa totalmente desordenada, imprevisível. Então a gente trouxe, vamos acolher, ali está o hospital medical, que a gente foi outra operação que a gente adquiriu, que fechou 2 milhões e 800 de estado positivo, o Centro Médico Zona Sul está ali, enfim. Crescemos o ecossistema, ainda temos um hospital, como esse é o SOS, que atende de urgência, um hospital Unimed Dia a Dia, que atende 800 pacientes em suas casas. Crescemos e passou a funcionar 24 horas, com motolância, com tudo. Então, reformamos uma série de áreas, mudamos a estrutura funcional, investimos em equipamentos e, sobretudo, aí você, o que é que muda para... Isso tudo é igual com uma mãe que fica lá com o útero preparando para receber o bebê. Então, a gente tem que criar um ambiente que seja, diria assim, salubre, né? Que seja adequado, que propicie o bom desenvolvimento do feto. Do mesmo jeito aqui, o nosso ecossistema está se estruturando para receber melhor e acolher melhor. Inclusive em casos de alta complexidade? Todos, retomamos aí o transplante, assim que iniciou o governo Cícero, né? Ele imediatamente assinou para a gente retomar os transplantes. Estamos aí com transplante de rim e de fígado e de coração, quer dizer, correndo, para a gente dar esse suporte, SUS, né? Paciente que a gente atende, ou seja, estamos dando uma contribuição para a sociedade, colocamos o polo educacional, começamos a formar, abrimos também a residência médica, o programa de residência médica, a comissão de residência médica, vamos partir para o centro de inovação agora, ou seja, um ensino e pesquisa para e passo com assistência. Temos um protocolo agora já de cooperação mútua, já rodando com o INCOR, o professor Fábio Jatene está vindo aí para a gente fortalecer outras modalidades, até fizemos uma ponte com o Estado para que houvesse um projeto aí bacana, uma surpresa boa aí, que é o Nova Incor atuando no suporte remoto de cirurgia cardíaca infantil. Tivemos até uma videoconferência hoje, a ponte para que a gente... Porque a gente tem que entender assim, a saúde é uma só. A saúde que o Estado cuida, pública, e a saúde que a saúde suplementar cuida. Mas é a saúde só, porque se essa vai bem, complica a outra e vice-versa. Então, a gente tem que conversar, a acessibilidade passa por isso. Uma pode pesar a outra. Né? E o acolhimento, e o que eu digo ao usuário, que é que avançou para o usuário na permanência desse grupo, é saber que nós estamos num processo em evolução. Então, mas tem falha aqui? Tem. A gente entende, mas a gente está corrigindo. Tá? Não há tolerância nossa com falhas. E a gente ampliou a acessibilidade, melhorou muito a qualidade assistencial e o monitoramento. Mas ainda tem falha aqui, ali tem, é verdade. Mas a gente já está mapeando e avançando. E tem falhas que elas são estruturais.
Então você, por exemplo, agora nós compramos algumas casas ao redor do pediátrico, vamos expandi-lo de maneira gigantesca, implantar um modelo lá, um conceito, que é um hospital com residência médica, com um PA bacana, com seus ampliado seus números de leitos, com estrutura, com ambulatório de todas as áreas. No atendimento pediátrico. Pediátrico nós vamos em 3 a 4 meses aí, tem uma assistência, muitos, além de ter uma outra unidade na praia. Então, assim, quando a gente identifica um problema crônico, você não resolve agudamente. Um problema crônico se resolve com pitadas de soluções que se acumulam ao longo de um processo. Mas você precisa saber onde eu estou, aonde eu quero chegar. Tá? Então, hoje o que eu posso ver é que nós andamos muito, andamos demais. E já enxergamos o que é que precisa ainda ajustar para dar o salto melhor de qualidade. Você falou em liminares aí, vez por outra a gente encontra ali uma decisão judicial para dizer, olha, faz esse procedimento, essa cirurgia, essa história toda. E tem alguns casos que me chamaram a atenção, que alguns casos os clientes não são da Unimed em João Pessoa. Que fenômeno é esse? As pessoas são clientes da Unimed em outras cidades, em outros estados, e, enfim, colocam aí no peso da Unimed João Pessoa, tem ali uma compensação do pagamento de então, esse negócio está funcionando bem? Isso é uma boa pergunta, tá? É uma oportunidade grande de você me dar de esclarecimento. Por exemplo, você falou, acho que a semana passada estava aí um comentário na rede de um paciente da Unimed Rio que negou a assistência, e aí o jornalista publicou como fosse da Unimed João Pessoa, a justiça julgou como fosse da Unimed João Pessoa, quando a responsabilidade primária de fazer é da Unimed de origem, a quem recebe a mensalidade, que tem o compromisso de dar assistência. Então, a Unimed João Pessoa só tem uma responsabilidade que a gente tem de intercooperação, porque todo usuário nosso que estiver em qualquer lugar do país, a gente tem mais de 5.500 cidades, a gente tem 92% do território nacional coberto, mas se ele é assistido lá no Rio Grande do Sul, no Acre, se ele paga a responsabilidade de pagar é nossa. Então o hospital lá apresenta a conta no Unimed Brasil, vem para a Câmara de Compensação e a gente honra e paga. Então, quando uma Unimed, por alguma razão, uma gestão temerária, ou enfim, fraudulenta, seja lá o que for, ou simplesmente irresponsável, se ele começa a não andar bem, uma das singulares, cada um a sua PJ. Então ela começa a repercutir em outras. Por isso que tem que ter um conceito melhor do sistema. Então nós atendemos a todas as colocações, mas a responsabilidade primária não é nossa. Então o que a gente disse, até conversando lá, tivemos um bate-papo com sempre uma reunião no Tribunal de Justiça, para explicando o que é Unimed de origem, o que é intercâmbio, o que é Unimed prestadora. Então, nós em João Pessoa somos Unimed prestadora, por exemplo, de uma Unimed X que não anda bem das pernas. Tem Unimed no Brasil devendo a Unimed João Pessoa? 16 milhões nos deve. 16 milhões de dívida. E a gente fica aqui atendendo as liminares, tendo exposição na mídia de forma indevida, tá? Eu diria irresponsável, tá? E às vezes por ignorância, né? E a gente está atendendo um Unimed que nós não temos obrigação. A gente tem a obrigação de cumprir com esse compromisso diria assim, de intercooperação, né? Da gente ter um intercâmbio. Mas a gente, quem tem a obrigação de responder a liminar e tem inclusive contas bloqueadas, é o Unimed de origem que recebe o recurso. Seria, por exemplo... Se apropria da mensalidade do usuário. Estamos aqui na Band. Aí vamos supor que a Band lá de Porto Alegre começasse a não pagar o funcionário de lá. Aí eles entravam com a ação para a Band de João Pessoa pagar. Não tem sentido, porque são empresas diferentes, mas é a mesma marca. E tem várias ações em comum. Mas quem tem a obrigação de fazer é quem contrata, quem recebe aquele recurso. Então o paciente contrata a Unimed X de algum lugar e contrata um plano que é nacional de abrangência. A gente atende aqui, mas eu preciso pedir autorização lá, eles autorizam e executam aqui. Quando eles não autorizam lá, não somos nós aqui, são eles lá. Aí a justiça vai lá e entra com ação, aqui mesmo, com o Fórum de uma pessoa, prende lá o que for, bloqueia a conta, mas manda fazer. E a gente executa. Agora, hoje a gente executa, não recebe, e ainda tem o nome exposto como se estivesse bloqueando ou dificultando acesso, porque as pessoas enxergam como um sistema único fosse uma única PJ. Não é verdade. É como uma empresa dessa de alimentos aí, que tem vários alimentos rápidos, né? Se você comer um sanduíche aqui e não se deu bem, aí você vai processar essa empresa de hambúrguer lá do Rio de Janeiro. Não. Você vai processar lá onde foi. Então, tem que entender como é que funciona isso aqui. Então, basicamente, que eu resumiria assim, a Unimed João Pessoa, ela tem todo o zelo com o seu patrão, que é o usuário. O usuário
E essa demanda a gente sempre procura acolher, entender, de acordo com aquele contrato que ele assinou e optou. Eu quero um contrato só ambulatorial e obstetrícia. Pronto, isso não prevê outras situações. Então, é naquele contrato que está ali a segurança jurídica. É muito importante que a pessoa observe bem direitinho o que é que ele está contratando, e a gente não quer deixar de cumprir nada. A gente veio aqui para dar uma mensagem de acolhimento. E acolhimento com responsabilidade para que a gente seja sustentável. Então tem um princípio na gestão de saúde que é da mutualidade. Eu tenho várias pessoas pagando um plano. As pessoas de idade elevada usam muito, as pessoas de menor idade usam menos. A gente equilibra e assim a gente vive. Se todo mundo usar muito, a conta não fecha. Porque na verdade a gente está sendo um guardião. A gente está recebendo recurso e repassando. Acabei de dizer a vocês. Isso vale para os seguros, inclusive? Para tudo. Acabei de dizer a vocês que nós fechamos um ano positivo, mas com a licença da Liga Operacional de 0,17, isso é nada. Isso é nada, tá? Em outros anos, no balanço da nossa gestão, a gente está aí com um balanço bem positivo, nos 4 anos. Mas, por exemplo, esse ano passado foi difícil e esse ano ainda foi muito difícil. E a gente fechou positivo, mas, vamos dizer assim, bem na continha ali, empatando um pouquinho a mais. O que é isso? É um sinal de que a gente, mesmo em período crítico, e o cooperado enxergou isso, nós honramos com os pagamentos, tá? E não atribuímos nenhuma ônus a mais a nenhum dos cooperados, e honramos com um aumento de produção que subiu 27% só em 2023. Ô, Walter, você termina a semana passada, na sexta-feira, foi o último dia para inscrição de chapas de candidatos a presidente. Como a gente registrou aqui, nenhuma chapa inscreveu nenhum outro candidato a presidente do conselho, né? Outros espaços ali, vai ter ali uma disputa, né? Tem ali... Tem no Conselho Ético, tem aí para 6 vagas, tem 7 candidatos, e no Conselho Ético, no Conselho Fiscal, e no Conselho Ético e Técnico, que tem o Técnico Social, que tem aí 10 pretendentes para 5 vagas. Então, o que mostra que se mantém dentro da cooperativa esse frição, esse burburinho político, que é importante, porque o processo ele é dinâmico. Ou seja, não foi indiferença pelo processo. Não, apenas o Conselho de Administração, que são 9, né? Que esses outros conselhos fiscais e ético técnico, eles são conselhos que são votados individualmente. E já o Conselho de Administração é uma chapa de 9 que já se coloca o presidente como referência. Então, acaba que o presidente sendo uma referência de quem é essa chapa, é de fulano, de Beltrano. Então, o que se aposta é num time encabeçado por alguma pessoa. Esse mandato vai até quando? Mais 4 anos agora. Vai começar. Esse meu aqui termina agora 21 de fevereiro, quando a gente faz a Assembleia. Porque a gente antecipou um mês, né? Porque é outro dado importante. Geralmente a contabilidade fechava aí só em março, e só se conseguia fazer eleição na segunda quinzena de março, quando é obrigatório fazer no primeiro trimestre. Nós fechamos a contabilidade agora no dia 11 de janeiro. Tá? E a gente vem fechando antes do dia 15. Isso é sinal o quê? É eficiência administrativa. A produção entra, a gente avalia, tem como auditar, antes mesmo de pagar. Então, isso são pequenos avanços que vai melhorando o controle. Então, por conta disso, a gente pode antecipar o processo eleitoral e com um objetivo, ganhar 2 meses aí de planejamento para implantar a cidade Unimed. E aí você já começa essa semana fazendo uma entrega da escola estadual, fruto dessa permuta com o governo. Com recurso próprio. Que era para construção. A gente tem até as imagens aí da escola. Essa é uma escola, para a gente entender, essa é uma escola que quem vai usar é o Estado, é o governo do Estado, é fruto da permuta de terrenos para você construir a cidade Unimed. A Unimed só construiu, tá? Comprou o terreno com recurso próprio, construiu e equipou. Tá lá a escola. Essa escola aí. Já tem aí uma lista de mais de 100 alunos já na espera, na expectativa. E nós saímos de 8 salas que a anterior tinha para 11. Uma escola belíssima de padrão. Eu desafio aí qualquer universidade ou escola privada que tenha qualidade superior a essa aí, tá? Então nós vamos entregar uma escola que está aí, toda equipada. Escola toda estadual equipada. Para estadual, servir a colocamos um sarrafo lá para cima, o patamar. E por que vocês fizeram isso? Porque nós desenvolvemos um projeto de lei, chegou à Assembleia e foi aprovado por unanimidade, e em que a gente havia uma permuta. Isso, volta a dizer, por uma visão estratégica nossa e também acompanhada, sobretudo, pelo governador, que é quem diz sim ou não. Então, a partir daí que a gente começa. Então, ele teve visão
de um projeto ganha-ganha. Está aí a escola nova, ele tinha uma escola antiga que precisava reformar e estava realmente muito defasada, e a gente ficou com aquele terreno que fica atrás de Urquiza para ampliar nosso serviço de saúde, fazer lá o que a gente chama da cidade Unimed, e ao mesmo tempo entregar essa escola equipada, pronta para entrar. E vai funcionar em tempo integral, inclusive à noite. Então, hoje, a gente vê filas de pessoas que querem lá, uma satisfação gigantesca da comunidade. Quinta-feira de manhã. Ela está pronta. A entrega oficial é que está quinta de manhã, uma cerimônia belíssima, porque esse é um projeto a ser reeditado, tá? Porque foi um ganha-ganha, e isso tem alguns outros agentes que eu sempre cito, né? Que foram importantes. Primeiro, o governador João Azevedo, com sua visão empreendedora, com sua sensibilidade, acreditou na força da alavancagem que a Unimed tem de produzir e entregar em 11 meses, tá? Essa estrutura, tá? 11 meses. Isso você fez paralelo à cidade Unimed? Aí a cidade nós vamos construir, na hora que entregar a escola, receber o terreno, aí a gente começa o projeto lá. Então, primeiro eu preciso entregar e fazer essa permuta, né? Consolidar a permuta. Então, a partir daí também... Fechando seu compromisso. Só fechando, o secretário Deusdete, o deputado Aguinaldo Ribeiro, a senadora Daniela Ribeiro, também o deputado Adriano Galdino, nosso amigo cooperado e prefeito Jacques, foram alguns dos atores, tá? Que atuaram, assim, de uma forma muito harmoniosa e com propósito para que esse projeto pudesse nascer. Então, nós colocamos um time, um grupo de um comitê para tocar com a empresa, a construtora que a gente contratou, colocamos prazo, fizemos um estudo de solo lá, e o solo, a gente precisou fazer 119 estacas. Você entregou em menos de 10 meses? Menos de 11 meses, tá? Menos de 11 meses. E tem estrutura para subir mais 3 andares lá. Por isso que eu falei política, tá? Por isso que eu falei política no começo do programa. Você está entregando já a escola estadual, né, do ponto de vista de uma obra para a população. Para crescer, né? Walter, você acha que seu pai faleceu muito cedo, né, aos 49 anos, né? Esse o Luiz Ramalho, para quem ainda não sabe, ou para quem não sabe, Walter é filho do cantor e compositor, do letrista, do artista, do poeta, Luiz Ramalho, que teve várias canções, inclusive gravadas por vários artistas brasileiros. Naturalmente, foi Deus quem fez você uma das músicas mais estouradas do Brasil. Você acha que ele estaria vendo tudo isso, o filho, nesse processo de Unimed, enfim? Meu pai dizia que o legado que ele tinha pra gente é de decência e honradez. E de trabalho, né? Coragem, trabalho, esforço, conquistar tudo pelo esforço. E eu perdi meu pai, eu tinha 13 anos de idade, quer dizer, era muito jovem, não tive essa oportunidade de conhecê-lo enquanto homem, né? Ainda era adolescente, mas assim, de uma mãe também focada. Minha mãe hoje tem Alzheimer, né? Tá viva, mas assim, ainda mais numa outra fase em relação ao Alzheimer. Então, ela lutou e tocou, os filhos todos avançaram, mas sempre a base era a educação familiar, tá? Então, nossos princípios, nossos valores, nossos propósitos são realmente desenvolvidos por uma base familiar que a nossa é cristã. Então, eu acho que esse entendimento que a vida não se resume ao que nós estamos por aqui passando, e que durante a nossa permanência aqui a gente tem que oferecer o melhor, servir as pessoas, a gente tem que realmente trazer legado, deixar legado para onde passar, ou seja, enfrentar desafios, superar dificuldades, crescer como ser humano, servir. Então, acho que esses são princípios, tá? Então, eu tenho uma impressão que eu estou aqui seguindo a cartilha lá do velho Luiz Ramalho, do meu querido pai, também da minha mãe, Jaira, enfim. E nossos irmãos todos têm uma harmonia muito grande, em princípio e valor, tem uma família muito, com esses princípios muito claros. E com isso, eu acho que a vida segue e a gente tem que focar em exemplo para o filho, porque exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. E o exemplo arrasta. Então a gente tem que dar exemplo real, e na retórica, mas na realidade, isso acaba deixando essa mensagem e outras pessoas vão nos superando. E eu não tenho, assim, volto a dizer, nada aí eu fiz só, tá? Então, o trabalho de time, eu gosto de citar muito Michael Jordan, né? Que diz que com talento se ganha jogo, mas só com time se ganha campeonato. Então, nós ganhamos esse campeonato, tá? E vamos para um outro agora, e a motivação é a mesma, o desejo de acertar, e nós vamos conseguir entregar essa cidade Unimed e outros benefícios para a população. Essa é a notícia boa para o usuário. Vamos crescer,
vamos acolher melhor, vamos melhorar a qualidade assistencial, vamos ampliar a acessibilidade, queremos fazer o melhor para vocês, tá? E assim a gente vai nessa relação de parceria entre outros players, que são os colaboradores, cooperados, médicos e outras redes credenciadas e o próprio usuário, a gente vai avançando e flertando com o setor público. Por quê? Porque agora mesmo, como eu lhe falei, né, nós fizemos essa ponte aí lá com o INCOR para trazer um benefício para a Paraíba. Então, por quê? Porque nós temos um compromisso de melhor servir ao nosso Estado. E o setor público e o setor privado, nós, durante a nossa gestão, fizemos parceria muito importante com a Prefeitura, nos 2 mandatos, tá, de Luciano e esse de Cícero. Fizemos uma parceria excepcional com a Universidade Federal da Paraíba, tanto com Margarete como nosso amigo aí, Valdinei. Tá? Nós também fizemos com o Estado, tá? Também ao longo dessa pandemia, vários foram os projetos feitos em parceria, e agora vem esse que é a cereja do bolo. Então eu acho que parceria público-privada, desde que feito dessa forma, transparente, com bons propósitos, tecnicamente conduzida e buscando o melhor para todos, isso é um ganha-ganha que tem que ser reproduzido. Então, eu agradeço publicamente lá ao governador e tenho dito isso sempre, e também aos outros players que eu citei, e estamos entregando dentro do prazo que a gente planejava, ou seja, dentro da nossa gestão. Ok, vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco, para a gente fechar aqui, eu acho que me chegou um vídeo aqui, vou ver se roda aqui um vídeo. Você tem o Luiz Ramalho, você tem a veia artística e musical na família toda, para não falar do primo Zé Ramalho, de Elba e tudo dessa turma toda. Você chama a ramalhada toda, né? Chegou um vídeo aqui para a gente fazer um registro. Um minutinho só e a gente volta aqui ao vivo no Frente a Frente.